Ele corria risco se continuasse lutando, mantendo, até num acidente, numa queda de pescoço, uma guilhotina, um mata-leão, um soco mais forte, ele poderia perder sim, ficar paralisado do pescoço para baixo. Palavras fortes, né? Revelação chocante e impactante. Salve, gente amiga do canal Super Lutas, eu sou Mário Filho e a gente tem escutado, tem visto o Patrício com muita frequência na mídia, na maioria das vezes por motivos muito surpreendentes e inesperados. Vamos lá. Patrício finalmente desceu para os pesos galo, né? Sempre foi um peso pena de baixa estatura, mas preferia até lutar de leve quando foi campeão mundial na divisão de cima, mas achava que seria muito sacrificante e não conseguiria descer para galo. Finalmente desceu e estreou como peso galo, naturalmente desafiando o cinturão do campeão, por ser campeão peso pena, por já ter sido campeão entre os leves, nocauteando o Chandler, e acabou perdendo a luta para o campeão, que era o Azarão. Reconheceu que ele mesmo não achou que venceria o confronto. É notícia. Na sequência, o Patrício vai para o Japão, com o irmão Patrick, que venceu as quartas de final do torneio dos pesos leves do Bellator, que vai pagar $1 milhão para o campeão. Mas o Patrício conseguiu, em cima da hora, arrumar um jeito de entrar no ringue, de entrar no cage e sair na porrada. É a notícia. E aí o Patrício sofre uma segunda derrota consecutiva. Uma derrota por nocaute. Isso é muito notícia. Em 19 anos de carreira, Patrício Pitbull nunca tinha sido nocauteado. Foi nocauteado no primeiro round. Notícia. Claro, aí teve a porradaria louca, insana, caótica nos bastidores do Saitama Super Arena. Muito notícia, um tremendo de um escândalo, envolvendo cerca de 20 brasileiros. Roberto Satoshi, campeão peso leve do Rising, inclusive numa entrevista exclusiva aqui para o Super Lutas, falou com essas palavras. Porque, tipo, a galera começou, dos staff do evento começou a chamar os seguranças do evento, só que eu acho que o Rising não está preparado para essas coisas de antigamente que tinha na época do Pride. E aí os irmãos Pitbull retornam ao Ocidente e a gente fica sabendo que o Patrício passou por uma preocupante cirurgia na cervical. Cirurgia de hérnia na cervical. Eu tenho uma hérnia cervical e eu não opero. Já fiz 12 cirurgias, já operei inclusive a hérnia lombar, me dei bem, mas na hérnia cervical eu não mexo pela proximidade com a medula e todos os riscos que envolvem esse tipo de procedimento. Mas se não houvesse a intervenção cirúrgica, o Patrício estava correndo risco, se ele se mantivesse treinando ou lutando profissionalmente sem a intervenção cirúrgica, estava sim correndo o risco de ficar paralítico. Não só numa luta profissional, num treinamento, aterrissando de mau jeito numa queda, sofrendo uma guilhotina, poderia sim ter ficado paralítico. Não é drama meu, não é exagero algum, foi a constatação do cirurgião, que a gente inclusive trocou uma ideia com o Dr. Marco Aurélio Moscatelli, o responsável pela cirurgia, que aliás foi um sucesso absoluto, e o Dr. Marco Aurélio Moscatelli nos conta os detalhes do procedimento e também quais eram as consequências da lesão que estava comprometendo o rendimento do nosso campeão mundial peso pena do Bellator. Nós notávamos que o Patrício estava tendo perda, né, de rendimento no braço esquerdo, que não acometia tanto a força motora dele objetiva, mas subjetivamente a gente notava que ele referia um peso, ao dar um golpe não era tão preciso, então ele relatava todos esses quadros. Mas sim, a hérnia de disco já estava empurrando um pouco a medula dele. A medula é um órgão que fica dentro da coluna, o qual soltam os nervos para os braços e para as pernas. Conduz toda a eletricidade do crânio para os braços e para as pernas. Então sim, ele corria risco se continuasse lutando, mantendo, até num acidente, numa queda de pescoço, uma guilhotina, um mata-leão, um soco mais forte, ele poderia perder sim, ficar paralisado do pescoço para baixo. Então a gente resolveu abordar, já que ele estava sem esse grau de lesão profunda, e ele corria risco de sequelas, né? Se acontecesse algum acidente mais grave,
ou algo que comprimisse mais fortemente essa medula, ou se saísse até um pouco mais de hérnia de disco do que saiu. Então talvez isso poderia realmente acabar, não só com a carreira dele, mas com a vida dele útil de andar, de correr, de fazer as atividades físicas que ele gosta. Então a parte de trabalho que ele tem, ele poderia estar sendo acometida, né? A opção que foi aventada pela localização da hérnia ser mais lateral e mais próxima ao nervo, em vez de fazer uma cirurgia convencional, que a gente acessa o pescoço, entra, tira o disco e coloca uma prótese, nós utilizamos da cirurgia endoscópica da coluna. Fazemos uma incisão, um corte, vamos até a próxima coluna, colocamos um dilatador, um canal de trabalho e trabalhamos com um endoscópio, tá? E um endoscópio da finura de uma caneta. Então ele tem a finura de uma caneta, nós entramos e dentro desse endoscópio nós trabalhamos com pinças de 2, 3 milímetros. Então a cirurgia é muito minuciosa. Então lá dentro a lesão foi mínima que nós causamos, abrimos um pouco da parte óssea da coluna e buscamos essa hérnia de disco. E ele é feito 100% sobre anestesia geral. Patrício já vem muito bem preparado para mim. Então a única coisa que nós fizemos foi tirar a patologia que causava o problema e o corpo do Patrício volte ao normal. Tá? Não tem risco de sequela alguma. Ele saiu da cirurgia, a cirurgia durou 1 hora. 4 horas depois, 3 horas depois eu estava no quarto dele conversando com ele. Ele falou: doutor, eu não sinto mais nada. Tá? Eu estou só com um pouquinho de dormência no dedo, que ele já tinha. Flexibilização da cabeça, flexão e extensão preservadíssima. Nós fizemos um exame de controle logo 1 hora após a cirurgia. O que foi relatado, nós conseguimos ver que os acessos foram mínimos à coluna. Então a integridade física do Patrício vai permanecer. Ele vai conseguir se recuperar muito mais rápido do que uma pessoa normal. Nós esperamos que daqui mais ou menos uns 15 dias ele já esteja treinando com sombra, fazendo sombra, certo? Com 30 dias, 45 dias, acredito que ele já esteja na academia, já malhando, fazendo seus fortalecimentos. E creio eu que com uns 90 dias ele já esteja treinando. Espero que ele retorne antes dos 6 meses que foi aventado até então, mas espero que ele volte o mais rápido possível para ganhar os títulos novamente e realizar o sonho dele, que é ser campeão das 3 categorias do Bellator.